Olá, estamos todos bem? É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Frei Anselmo. Desde já convidamos todos a visitarem as mídias sociais do Frei Anselmo, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Vão lá, dá o seu like, prestigiando essa casa maravilhosa. Muito bem. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Ressaltando que esse livro ele traz estudos e dissertações em torno do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E a mensagem que vai servir de base para nossas reflexões, ela é a questão número 383 do Livro dos Espíritos. E a mensagem de hoje, a mensagem 72, que tem como título Essas Outras Crianças. Lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Aí as entidades amorosas respondem: o espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então aí Kardec já nos dá aí uma base, né, para nossas reflexões, quando ele ressalta que reencarnamos para nos aperfeiçoarmos. Esse é o paradigma básico da nossa doutrina, que nós reencarnamos justamente para isso, para avançar na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. Mas ele continua trazendo mais uma informação importante, quando a espiritualidade diz assim, que o espírito ele é mais acessível durante esse tempo. Né? As impressões que recebe é quem pode ajudar o seu adiantamento. Então, a criança, aí até os seus 7 anos, ela está aberta para receber os direcionamentos para a sua jornada aqui na Terra. Durante esse período da infância, é onde os pais, os professores, os orientadores, né, têm um acesso maior, né, à mente da criança. Daí a responsabilidade de todos nós, que somos pais, que somos avós, que somos padrinhos, que somos orientadores dentro de uma religião, educadores dentro de uma religião, para com nossos jovens. Os professores, é uma responsabilidade muito grande. Daí temos estratégias pedagógicas adequadas para cuidar desses nossos irmãos. Muito bem. E aí vem a mensagem de Emmanuel, que diz assim: quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Então aí ele já começa, né, de alguma forma, nos trazendo a consciência de quando olharmos para o nosso filho, temos no conforto, né, que nós, dentro da nossa possibilidade de dar um conforto, um aconchego para o nosso filho, nossos filhos, é importante entendermos que no nosso derredor, no nosso bairro, na nossa cidade, existem centenas, se não milhares, de crianças que não têm esse conforto, não têm um lar. Então, Emmanuel já começa aí, já nos trazendo essa reflexão importante.
Aí ele diz assim: se dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha e robustez, essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, com displicência, findo o pasto. Então, obviamente que na grande maioria temos a condição de oferecer para a nossa família, particularmente dentro do tema aqui, para os nossos filhos, nós temos a condição de oferecer uma refeição digna, uma refeição adequada, não é isso? Um café da manhã, um lanche na escola, um almoço, um café da tarde, um jantar, enfim. Né? Então, nós temos essa condição. No fim de semana, uma pizza e coisas assim. Então, o que Emmanuel nos convida a refletir, né? No primeiro instante, olharmos para a condição que alcançamos. Obviamente que o nosso conforto, as nossas conquistas, são frutos de trabalho, de estudo, de dedicação, mas o convite que nos é feito é para que abramos nosso coração, né, e olhemos para esses que estão na nossa volta. Né, como ele diz ali, Emmanuel diz assim: essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira, com displicência, findo o repasto. Isto é, muitas vezes o que nós doamos em termos de alimento, muitas vezes, né, não vamos aqui generalizar, porque com certeza temos aí um batalhão de pessoas fazendo muita caridade, doando cestas básicas, realmente socorrendo esses nossos irmãos. Mas existe, em contrapartida, existe uma parcela significativa da população que ainda não tem essa preocupação, ainda não foi tocado, né, sobre essa necessidade do próximo, fazendo muitas vezes doações, mas esporadicamente, ou no Natal, ou numa data mais específica, quando, na verdade, esses nossos irmãos, essas crianças, eles necessitam do socorro todos os dias, porque eles se alimentam todos os dias. Eles precisam de um café da manhã todos os dias. Então é importante refletirmos sobre isso e, dentro da nossa possibilidade, partir para a ação, no sentido de cuidar, de ajudar, né, na alimentação desses nossos irmãozinhos, que estão aí nos orfanatos, nas comunidades, sofrendo muito. Quando saímos da nossa casa hoje, nós que moramos aqui na capital, né, São Paulo, é notório observarmos o volume, a quantidade de crianças que estão vivendo na rua, literalmente na rua, sem recursos, sem uma base familiar, sem uma escola, sem acesso ao serviço público, porque para ter esse acesso ela precisaria ser conduzida por alguém. Então, são reflexões importantíssimas, necessárias para todos nós. Há necessidade de sermos tocados pela miséria, pela miséria do outro, particularmente, como é o tema nosso hoje aqui, das crianças. Se perdemos essa capacidade de nos sensibilizar com o sofrimento dessas crianças, aí realmente nós não estaremos evoluindo, e sim involuindo na nossa jornada. Então, irmãos, precisamos realmente refletir, precisamos sair de alguma forma de uma área de conforto e partir para a ação. Se já fazemos, verificarmos se não há necessidade de fazermos um pouco mais por esses nossos irmãos. Mas Emmanuel, ele continua na sua dissertação, quando ele diz assim: se você escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação, todavia, essas outras crianças
tremem de frio, recobertas de andrajos. Então, obviamente que todos nós, pais, responsáveis, procuramos manter um guarda-roupa para o nosso filho, um guarda-roupa adequado em função da estação do ano, em função da sua idade e das suas necessidades. É a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto avô. Mas o que o texto nos convida no dia de hoje é que estendemos o nosso olhar para aquelas crianças que dormem ao relento, debaixo dos viadutos, nas comunidades, em moradias absolutamente inadequadas. Hoje, quando nós andamos no centro das cidades, particularmente falando aqui da cidade de São Paulo, nós vemos as famílias que moram naqueles prédios abandonados pelo Estado, abandonados por alguma empresa, mas enfim. E as famílias carentes acabam invadindo esses prédios, mas eles não oferecem nenhuma estrutura, não oferecem nenhuma condição para esses nossos irmãos. E eles habitam, e obviamente todas as famílias, ali tem crianças, vivendo em condições péssimas, em condições realmente deploráveis, sem uma água encanada, sem energia elétrica, instalações velhas, inseguras. Volta e meia temos notícias de acidentes nesses edifícios, né? Seja esses edifícios ou nas comunidades. Sempre tem incêndio, coisas acontecendo, enfim. Essas nossas crianças são submetidas realmente a situações absolutamente constrangedoras. Daí a urgência da nossa ação no bem, a urgência da nossa tomada de atitude, a urgência de despertarmos no nosso peito a empatia, a gratidão, porque só dessa forma nós vamos estar combatendo o nosso egoísmo, a nossa indiferença. Voltamos a dizer, nós estamos aqui generalizando, temos certeza que a grande maioria das pessoas que assistirem esse vídeo já estão na ação, estão fazendo, mas o convite é para que possamos fazer um pouco a mais, estender um pouco mais, né? Mais adiante a nossa mão, para alcançar cada vez mais aqueles que estão passando por essas provações. Provações mesmo, né? Porque vivemos num mundo de provas e expiações, e a condição a qual vivemos, ela determina a nossa necessidade de progresso, os desafios que enfrentamos, né? Para que tenhamos a possibilidade, a oportunidade de avançar na nossa jornada. E, obviamente, que a passagem por essas provações fazem parte desse processo. Mas não podemos olhar para esses irmãos e nos conformar achando que eles estão passando a aprovação, tem que passar por isso e nos acomodar. De forma alguma. Aquela situação que ele está vivenciando, ela nos proporciona a oportunidade de fazer algo por esse nosso irmão. Então não podemos desprezar essa oportunidade. Sempre que ela surgir, seja na figura de uma criança que nos aborda no carro, nas praças, nos restaurantes. É muito constrangedor quando estamos no restaurante, fazendo uma refeição, e encosta um irmão pedindo, tio, paga um lanche, isso, aquilo. É muito difícil. Muitos naquele momento vão julgar. Não cabe ali um julgamento. Cabe ali um gesto de caridade. É o que Emmanuel nos suscita, é o que Emmanuel nos recomenda. E é o que vai fazer a diferença no nosso processo reencarnatório. Essa tomada de decisão, sairmos da área de conforto, partirmos para a ação, nos engajar num projeto social. Como é importante isto. Existem inúmeros projetos acontecendo nas comunidades, nas igrejas, nos centros espíritas, na sociedade de bairro. As pessoas estão realmente
um grande número de pessoas, de entidades, de instituições estão fazendo a diferença na sociedade. Bom, mas Emmanuel ele continua dizendo assim: defende seu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando-o a feição de joia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam, estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Observem que Emmanuel ele pegou firme aí, né? Ele nos trouxe uma frase aí forte, né? Quando ele diz assim, que essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. E é comum nós vemos isso. Essas pessoas, muitas vezes, eles moram na calçada, ali próximo de esgoto, e quando chove, aquela água, não, aquela água ali impregnada com todo tipo de bactérias, não é isso? Elas acabam tendo contato, até o alimento que elas vão digerir, que ficam ali em cima de algum recipiente ali próximo, né, dessa condição infectante. Então, realmente, são cenas que devem nos constranger, mas a proposta de Emmanuel é que não adianta ficar constrangido, ficar consternado com aquela situação. E sim, partimos para a ação. Perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Pedir para o mentor amigo que lhe mostre alguma tarefa que seja adequada às suas possibilidades de tempo, naquele instante, a sua possibilidade espiritual, porque Jesus foi muito claro quando diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, não precisamos cuidar de nós, estar bem em todos os aspectos da vida, né, para partir para acolher e ajudar o outro. Nós estamos todos prontos, todos temos condições, de alguma forma, de colaborar. Basta que tenhamos a iniciativa de dar o primeiro passo em prol da ajuda do outro, do próximo. Então, quando ele coloca ali, né, que nós protegemos nossos filhos, obviamente, né, numa casa confortável, acolhedora, mas com certeza aquele que já está fazendo germinar aquela sementinha do seu Deus interior, aquele que já se incomoda com o sofrimento do outro, obviamente que vai encontrar um meio, encontrar uma forma de ajudar esses nossos irmãos. Com certeza vai fazer alguma coisa, vai levar uma garrafinha d'água, vai levar uma blusa, um agasalho, uma troca, né, uma troca de roupa, porque muitas vezes essas crianças, como eles não têm ali um sistema, né, de uma moradia comum, eles usam a roupa vários dias. Então, quando tira aquela roupa, não tem mais utilidade. Tem que descartar. E aí? Quando descarta, ele precisa de outra para vestir. Então, só para citar alguns, um exemplo, né, da situação, da circunstância na qual esses nossos irmãos sobrevivem, né? Sobrevivem, passam as suas mazelas, passam as suas provações. Então, que sejamos nós, que possa ser nós instrumentos de trabalho, instrumentos de alívio na dor desses nossos companheiros. Mas aí Emmanuel continua ainda nesse tema, né? Ele diz assim: ao olhar deslumbrado do teu filho, o tesouro da escola. Vou repetir novamente, ele diz assim: abres ao olhar deslumbrado de teu filho o tesouro da escola. Aí, ele continua quando ele diz: e essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando, muitas vezes,
encerradas num cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Então nós conseguimos matricular nossos filhos em escolas, sejam elas públicas, particular, mas, obviamente, na grande maioria, nós conseguimos, no mínimo, a formação do ensino médio para os nossos filhos. A partir daí, aí vai da tendência, vai do plano de carreira de cada um. Aí ele tem um livre-arbítrio para fazer isso, né? Mas essas outras crianças, que oportunidades eles têm? Que escola eles frequentam? Qual o ambiente na escola que eles frequentam? Então, fica todas essas questões para nós refletirmos. E, mais uma vez, eu digo, para que possamos nos engajar no projeto social para ajudar esses nossos irmãos. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Que nós possamos não só nos engajarmos, mas mostrar caminhos. Tem muita gente que quer ajudar, mas não sabe como, não frequenta um centro espírita, não frequenta uma comunidade na igreja, aí fica difícil para ela. Então, daí a importância da prece, de nós, quando conversarmos com Jesus, conversarmos com nossos mentores, pedir para que eles nos orientem nesse aspecto, para que eles nos mostrem o caminho. E com certeza, ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Nem sempre aquilo que nos é apresentado como oportunidade de trabalho é aquilo que nós queremos. Nós queremos, de alguma forma, muitos, né? Uma área de conforto, algo que esteja mais tranquilo, mas vai ser que a espiritualidade quer ver você pegando pesado. Quando a gente fala pesado, obviamente que numa casa espírita tem bastante tarefa, mas não poderíamos definir aqui como trabalho pesado, né? Mas o que fica para nós aí desse parágrafo é o quanto que nós precisamos incentivar, estimular essas crianças que moram nas comunidades, essas crianças que estão aí perdidas nos viadutos. Então, nós nos engajamos em atividades que possam ajudá-las a sair desse processo. Muito bem. Mas aí, Emmanuel, ele continua, né? Dizendo: conduzes teu filho ao exame de pediatras distintos, sempre que entre morte, leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que a mão amiga as socorra. Agora imaginemos, né? Nós temos, na grande maioria também, enfatizo isso, nós temos a possibilidade de levar o nosso filho no convênio particular, levar o nosso filho dentro de um posto de saúde. Nós temos a disciplina, a iniciativa de fazer isso. E muitas vezes esses nossos irmãos, pai dessas crianças, né, que estão ao redor do mundo, não tem essa cultura. Só leva no médico quando a pessoa já está ali quase que desencarnando. Então, é mais uma tarefa que fica para nós como lição de casa. Ter a oportunidade de orientar, mostrar caminho, dar uma mensaginha, com o endereço de uma casa onde ele possa ir fazer um curso. Certo? Então, aí ele fala assim: entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que a mão amiga as socorra. Então, conforme dissemos agora anteriormente, as crianças nossas, graças a Deus, e que Deus, né, que possamos continuar firme cumprindo a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como avô, como tia. Cada qual tem o seu papel dentro daquele contexto familiar. E nesse parágrafo, ele fala justamente sobre os lares, não é isso? Os lares, o que podemos fazer em nossos lares. Porque nós, assim como dissemos que levamos nossos filhos no médico, tá? E essas crianças? Como fica a saúde dessas crianças? Sabendo que criança tem todo um acompanhamento, vacina na época e na idade correta. E essas pessoas, na sua grande maioria, não têm nenhum acesso à informação. Muito bem.
Aí, continuando, Emmanuel vem nos dizendo: oferece ao sentido do teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Então, essas crianças, eles vivem numa condição que que é muito difícil manter a esperança. Vivem numa condição, numa situação de vida que é muito difícil para eles, quando chegamos lá com a palavra, realmente a necessidade de um apoio muito grande da espiritualidade, para que aquele ambiente não se torne um ambiente contaminado de desequilíbrio, espiritualmente falando. Muito bem. Aí ele continua dizendo assim: afaga sim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde está essas outras crianças que se agitam em sombra ou desespero. Ajuda-as quanto possas. Então, uma boa parte dessas crianças que eles falam aqui, né, elas vivem numa condição, o próprio ambiente que elas vivem, né, um ambiente permeado ali por pessoas usuárias de substâncias químicas, né? Muitos deles são levados para essa situação. Então, a energia espiritual daquele ambiente é muito pesada. É muito pesada. Então, a necessidade aí de nos esforçarmos o máximo para dar a nossa contribuição para uma estabilidade em todos os aspectos para essas crianças. Doando um pouco do nosso tempo, convidando pessoas para participarem de um projeto, apresentar esse projeto numa prefeitura, num centro espírita, onde esse projeto, obviamente, vai poder ser aproveitado. Bom, aí uma outra passagem importante que Emmanuel nos coloca aqui, quando ele diz, né, que assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero. Ajuda-as quantos possas. Então, aqui é a questão espiritual. Como é importante fazer o evangelho em casa, mesmo se nós tivemos um contato muito rápido com essa criança, mas conforme Jesus já nos ensinou, que as pessoas não podem sair da nossa presença sem levar algo de bom. Muitas vezes eu não tenho dinheiro, não tenho uma roupa, não tenho um alimento, mas eu tenho a palavra. Perfeito? Bom, mais à frente ele diz assim: quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça do vestuário, o frasco do remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Então, é a receitinha, não é isso? Vai fazer uma visita, vai entregar o lanche num grupo, né, de entrega de lanche e roupa na rua. A necessidade de primeiro confiar na espiritualidade, que vai nos dar a segurança necessária, né? Mas é importante ficarmos atentos ao nosso papel, a importância do nosso papel em todos esse processo. Então é importante um planejamento de como vamos fazer, onde vamos fazer, mas é importante fazer. É importante que o grupo se organize, o grupo de doação, para que se organizem, para que quando chegar a hora, estejam todos harmonizados, sintonizados. Aí Emmanuel diz assim: proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas, enquanto essas crianças chorarem, desamparadas, clamaremos em vão pelo melhor mundo. Então, aí o que ele faz é um convite, né, gente? Ele nos convida a seguir em frente, seguir seus passos, acreditar no futuro. Isso é muito importante. E quem são o futuro? O futuro são as crianças. Isso é importantíssimo.
futuro são as crianças. Então, precisamos cuidar das nossas crianças com carinho, com estímulo, para que no futuro, o que são hoje crianças rebeldes, né, sem educação, poderiam, né, no futuro, após um processo, após serem acolhidas por pessoas de bom coração, elas têm a possibilidade de, num dado momento, voltar para o mundo espiritual com a missão cumprida de ambas as partes, daquele que doou e daquele que recebeu. Muito bem. Proclamos a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo melhor mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a responsabilidade de dar o nosso melhor para a sociedade. Nós temos essa responsabilidade de dar o que temos de melhor. O nosso tempo, a nossa palavra, o nosso olhar, mas principalmente a nossa ação no bem. Isso é fundamental. A nossa ação no bem. O fazer o passo a passo, fazer o dia a dia, fazer o pouquinho, mas fazer. Um lanchinho, quando chegar para aquele garoto na rua, perante Deus tem um grande valor. E para ele, então, vai fazer a diferença na vida dele. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos levar essa mensagem para nossas vidas, fazer uma releitura aí nessa mensagem 72 do livro Religião do Espírito, e que possamos ser realmente instrumentos adequados. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus.